Então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso projeto Consciência em Saúde, que abarca temas relacionados à saúde integrativa, como Ayurveda, como medicina moderna, nutrição e temas que estão correlacionados, tá? Então, a ideia é que às segundas-feiras a gente tenha esses encontros, diferentemente do Instagram, a gente tem a possibilidade aqui, né, de fazer apresentações, né, trazer materiais para vocês, né, e num canal que é um pouco mais fácil da gente fazer a transmissão sem interrupções, né? O Instagram volta e meia cai, tem problemas, né? Então, esse foi um dos motivos que eu decidi, né? Além de poder trazer um material um pouco mais ah, com mais qualidade, né? E também com apresentações, o que traz um outro nível de apresentação para vocês, tá? Então, fiquem com o Dr. Gaurav, ele vai falar um pouco sobre saúde, né? Como adquirir saúde na perspectiva do Ayurveda. E como eu estava falando, o Dr. Gaurav vem de uma família de 5 gerações de médicos ayurvédicos, tá? E ele vai trazer essa visão para a gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Namastê, Gauravji, seja muito bem-vindo para sua palestra, né? E no finalzinho a gente abre para perguntas e respostas, tá? Namaste todo mundo, boa noite e feliz Diwali para todos. Hoje é um dia muito auspicioso, chama Lakshmi Pujan. Se você vai fazer hoje a puja de Lakshmi, Lakshmi fica feliz com você, vai aumentar na sua conta e na sua vida e vai dar mais felicidades, alegria e saúde também. Por que saúde? Porque esposo do Lakshmi é Vishnu e Dhanvantari é avatar do Vishnu. Então, podemos começar com oração de Dhanvantari. Shankham Chakram Jalaukam Dadatamrutagatam Charudorvishyaturvihi Sukshvasachadirudyam Shukhaparivilasan Maulimambojanetram Kalambodojvalangam Katikatavilasat Charupitambaladhyam Vande Dhanvantarindam Nikhilagadavanam Praudadavagnineelam Praudadavagnineelam Om Namo Bhagavate. Eu gostaria de pedir para vocês que não fechem a câmera, porque para mim parecendo eu falando com a parede, entendeu? Eu quero saber o que para vocês significa saúde. Porque para ganhar saúde é um tema, como podemos ganhar saúde, mas o que significa saúde para você? Eu quero primeiro entender, depois eu falar sobre saúde. Quem quer falar? Ele está perguntando aí para todos, né? Saúde, para mim, é um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. E o que mais? Porque para ganhar saúde, primeiro temos que entender o que significa saúde, segundo a Ayurveda. E o do Ayurveda é o estado de equilíbrio, né? Equilíbrio entre
3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, 7 tecidos, que era Sarakta, Mausameda, Asdimadya, Shukra, 3 malas, Agni, alma, sentidos, corpo também e mente, os dois juntos. Então, não outra ciência de medicina falando sobre saúde significa envolvido de parte a alma e sentidos. Mas a Ayurveda falando sobre isso. Por isso é muito importante que deve ter equilíbrio entre de 3 doshas, 7 tecidos, 3 malas. Atma significa alma, sentidos e Agni. Agni é fogo digestivo, que eu vou falar depois sobre isso mais. Quando todos os fatores têm equilíbrio, podemos falar que você ou nós temos saúde. Quando você não tem equilíbrio entre esses fatores, significa você não tem saúde, você precisa de mudar alguma coisa na sua rotina ou na sua alimentação. Então, que tipo de mudança temos que fazer? O que hábito temos que fazer? Treinar nossa corpo e mente dia por dia para ganhar saúde. Então, primeira coisa que a nossa vida depende sobre quê? Desde nasceu, humano, qual coisa praticando todos os dias? O que você achando? Come, né? A gente come todo dia. Não só come, demais. Comendo Ah, comida até sair comida dos olhos. Porque mãe falando, não, filha tem que comer, filho tem que comer. Não tem que comer demais, demais, demais. Então, a única procedimento humano praticando todos os dias, desde nasceu até morrer. Essa é alimentação ou processo ou ações de comer. Então, nossa vida depende sobre comida e bebida. Então, se nós praticamos todos os dias essas ações, então, devemos saber que tipo de comida, o que hábitos de alimentação vai dar saúde para nós e que ações, o que comida ou alimentação vai trazer doença na nossa corpo e mente. Deve saber, né? Então, eu vou só falar um pouco sobre como deve nossa primeira rotina de dia por dia. Depois, eu falar alguns princípios de alimentação que precisa de praticar todos os dias para ganhar saúde. Primeira coisa, a Ayurveda falou, quem tem esperança, quem esperando saúde, longevidade e na vida, essa pessoa deve acordar Brahma Murta todos os dias. O que significa Brahma Murta? Brahma Murta significa antes do nascer do sol, temos que acordar mínimo, eu falando mínimo, 50 minutos antes do nascer do sol. Eu acordei hoje 3 horas. Então, eu acordei 2 horas 30 minutos antes do nascer do sol, por causa de essa aula e por causa de termos essa dia de Lakshmi Pujan, uma dia auspicioso. Depois de acorda, temos que fazer? Temos que raspar a língua, escovar dentes e se você tem vontade de fazer cocô xixi, você tem que evacuar, não tem que guardar a vontade de necessidade de cocô xixi. Depois, quando eu falando muita importância agora, que não deve tomar diretamente café de manhã, você tem que fazer exercício primeiro. E exercício por quê? Porque, segundo a Ayurveda, se nosso fogo digestivo, nossa saúde depende sobre fogo digestivo. Se você não tem conhecimento como manter nosso fogo digestivo, que é responsável para nossa saúde, transformação de comida, bebida no nosso tecido, complexão e entusiasmo, energia. Então, se você não tem esse conhecimento, então você vai ficar doente cada
A mudança de cada estação, que é mudando depois de cada 2 meses. Ou a pequena mudança na temperatura, você vai ficar doente. Então, você deve ter conhecimento como manter nossa fogo digestivo. Então, o que deve fazer para manter fogo digestivo? Se você não quer seguir nada de regra na sua vida, que a Ayurveda é muito radical, pessoa falando. Então, você deve fazer uma coisa muito importante, tem que fazer exercício físico, jejum, cada dia, sem comer nada, depois de raspar a língua, escovar dentes e cocô, xixi e poo, entendeu? Então, aqui é importante porque no Brasil e no outro país ocidental tem uma cultura muito forte de academia, né? Porque quando falamos sobre exercício, qual a primeira imagem pessoa imaginando de academia? Então, exercício, segundo a Ayurveda, não é sempre você precisa de academia. Qual tipo de exercício? E exercício que é importante, a quantidade deve ter adequado. Significa que você deve fazer exercício. Você pode fazer exercício muito simples, sem gastar dinheiro na academia. Você pode andar, você pode só andar e andar até que. Como podemos decidir que agora temos que parar de exercício? Tem algumas sinais que quando durante o exercício, quando você precisa de abrir sua boca, ou quando você tem suor, né? A sudação no seu parte frontal de cabeça, esses dois sinais que agora você já consumou a metade da energia do seu corpo. Então, agora você não precisa de fazer mais, você tem que parar e voltar para casa, tomar banho com água morna e depois, quando você tem fome, quando você tem fome verdadeiro, não por causa de a fome cultural, que todo mundo tem fome cultural, eu falando, que acorda, come café de manhã, por quê? Porque é cultural. Porque minha mãe já falou, se você não comer, você vai cair durante o trabalho. Não vai acontecer nada dessas coisas. Depois de exercício, quando você vai voltar, você pode fazer oleação antes de tomar banho. Ou, se você quer, pode fazer oleação antes de começar o exercício. Como você vai fazer? Você pode usar óleo de gergelim. Você pode quentar um pouco até morna e aplicar no corpo contra a direção de cabelo. E antes de usar esse óleo, você tem que misturar um pouco de curcuma. Pode curcuma no óleo e você ferve e depois pode usar, porque essa curcuma tirando toxina do óleo de gergelim. E pode usar e depois pode fazer exercício. Por que temos que precisar de fazer essa oleação? Porque a oleação ajudando para nós, porque a pele, um grande sentido, segundo a Ayurveda, então, vai diminuir a vata dosha, diminuindo a excesso de alimento de doença de vata dosha no futuro. Então, mínimo, eu falo, no mínimo você deve fazer essa oleação externa 3 a 4 e 5 dias por semana, se você fazendo exercício. E para algumas condições, essa é contraindicado. Por exemplo, se você tem obesidade, se a pessoa tem obesidade, não deve fazer. E depois do exercício, a Ayurveda falou, você tem que cantar mantra. A mantra tem várias mantras. Se você não sabendo como pronunciar mantra, você deve escutar mantra. Depois eu vou falar para Mário que coloca links de mantra no grupo. Se você quer, pode escutar todos os dias. E essa oleação externa não deve fazer durante a ciclo menstrual. Não deve fazer exercício durante o ciclo menstrual. E depois de exercício físico, você tem que
ouvir mantras e depois pode começar seu dia. No forma de café de manhã, mas só uma estação, que segundo a Ayurveda, nossa fogo digestivo ficando muito forte é no inverno. Que é a minha experiência de viver vida com a Ayurveda, que a Ayurveda falou, quem quer viver com saúde e longevidade, ele tem que comer só 2 vezes por dia. Se você, quem comendo 4 vezes por dia, ele ficando doente, se chama rogi, significa doente, paciente. Então, se você, primeira coisa, você deve perceber que quando você comendo não por causa de horário, você deve comer por causa de fome forte ou fome verdadeiro. Depois pode comer que você pode comer. Essa coisa é muito diferente, depende sobre a constituição de cada pessoa. Eu vou falar depois quais princípios você deve usar durante comer a comida. Primeira coisa que a comida, quando você vai comer, sempre a comida deve ter quente, não deve, significa não deve comer comida cru, não deve comer comida diretamente da geladeira, não deve comer comida resto de ontem. Por quê? Porque a comida quente ajudando para aumentar o fogo digestivo, porque comida quente tem qualidade semelhante do fogo digestivo. E também manter nossa acne baixo, porque segundo a Ayurveda, quem tem saúde ou quem quer ganhar saúde, a direção de Vata doxa no corpo sempre deve ter abaixo. Quando ele virando acima, significa processo de patologia vai aumentar. Segundo o princípio de Ayurveda, que deve comer a comida sempre oleoso. Quem não pode comer oleoso, quem tem obesidade, quem tem problema de sistema respiratório ou sensação de pesar que você tem, não pode comer oleoso, mas todas as outras pessoas podem comer a comida com óleo suficiente na sua comida. Pode usar óleo de girassol, pode usar óleo de azeite. Depende sobre você, qualquer disponível para você, porque eu já vi muitas reels que hoje em dia azeite é muito caro no Brasil. Essa coisa, eu não sei que é verdadeiro ou não, mas muitas pessoas me falaram que azeite já aumentou porque taxa aumentou, essas coisas. Mas depende. Outra opção que você pode usar óleo de girassol. E terceiro princípio de Ayurveda que você deve comer a alimentação no quantidade adequada. Agora aqui quantidade certo significa que quantidade depois de você comer comida, você não deve sentir sensação de pesar no abdômen, no corpo. Se você sentindo depois de comer, significa que você já comeu comida, excesso na quantidade. Você deve manter leveza no corpo e na mente. Muito fácil. Você não deve sentir dificuldade para andar quando você vai sentar, quando você vai dormir. Se você sentir desconforto no abdômen, significa que você já comeu comida excesso. E depois a Ayurveda falou não deve comer comida que é incompatível para nosso corpo e mente. Significa não deve misturar as comidas, por exemplo, a iogurte com leite, a iogurte com frutas, iogurte com a leite com frutas, não deve comer comida feita com leite na mesma refeição quando você comendo carne, peixe ou frango, ou ovo. Essa é uma das comidas famosas, comida incompatível. E outra coisa, que a pessoa comendo vitamina, né? Misturando leite com abacate, né? A fruta. Não deve fazer essas coisas habitual. E quando você tem muitos tipos de comida incompatível, essa é uma das comidas que você pode entender melhor. E outra tipo que, por exemplo, tem verão, não, tem inverno, e você comendo comida do geladeira, comendo comida frio, ou comendo gelado, ou ou comendo como sorvete. Então, essa comida, ou açaí, por exemplo, porque açaí tem, maioria das vezes tem frio quando você comendo geladeira.
e essa comida não deve praticar, ou quando tem verão e você comendo a comida quente, tem qualidade quente. Por exemplo, comendo alho ou gengibre, excesso eu falando. Ou comendo pimenta durante verão, essas comidas você não. Ou quando você não tem fome ainda, você comendo por causa de hábitos de comer, essa chama Agni Viruddha, que você não tem a fogo digestivo ainda, você comendo de novo. Depois a Ayurveda falou que você deve, quando você comer, você não deve comer muito rápido e você não deve comer muito devagar. Eu conhecendo muitas pessoas que precisam 1 hora para comer. E ele brigando no escritório com o chefe que precisa 90 minutos ou 2 horas de prazo de almoço e jantar. Então, não deve comer muito devagar, não pode comer muito rápido. Eu tenho hábito de comer muito rápido. Antigamente, ainda eu tentando ainda como reduzir a velocidade de comer. Depois a Ayurveda falou que durante comer você deve dar seu mente, você deve dar foco 100% na sua comida, porque quando você seu mente focando em outra coisa durante comer, por exemplo, assistir jogo, assistir televisão e usando o celular, então, sem saber você comendo comida excesso, porque o humano não sabendo como comer menos, desde nasceu. Então, você deve dar mais atenção quando você comendo a comida, refeições, e quando você comendo excesso habitual, esse hábito é responsável para a perturbação de 5 alimentos e 3 doshas no corpo, e essas 3 doshas é responsável para qualquer doença no corpo. E esses princípios básicos, se você aplicar na sua vida dia por dia, vai ajudar muito e você realmente precisa de muitas poucas vezes remédio na sua vida, entendeu? E agora outra coisa que sobre refeições, que sabores, alguma princípios de Ayurveda, quando você comendo a refeição, você deve começar sua refeição. Se você quer comer sabor doce, não deve comer fim de refeições. Sempre começa a início de refeição, porque sabor doce é um sabor mais pesado do que outros 5 sabores. Então, quando você comendo com fome, então, primeira parte da refeição, quando você comendo a comida pesado, a fogo digestivo tem capacidade de digestão essa comida. Mas se você comendo a fim de refeições, então a maioria das vezes é responsável, esse hábito de responsável para aumentar peso, aumentar letargia, aumentar preguiça e qualquer tipo de problema de aumentar cafeína no corpo e obesidade também. E depois pode comer salgado, ácido salgado, depois se você quer comer um pouco de sabor amargo, ou depois pode comer sabor picante e fim de refeições você pode terminar com sabor astringente. Por que temos que manter essas sequências de sabores? Porque essa sequência de sabores é responsável para manter nosso fogo digestivo. Não significa você deve comer todos os dias sabor doce. Se você não quer comer, não pode comer. Então, você pode começar sua refeição com um pouco pedaço, pequeno pedaço de gengibre fresco com um pouco de sal roxa. Tem que comer primeiro e depois pode começar sua refeição. Porque essa combinação de gengibre fresco e sal roxa vai ajudar você a manter seu Agni, aumentar seu Agni, que é responsável para a digestão da sua comida. Entendeu? Então, se você tem mais pergunta,
que você deve comer, eu não falando porque cada pessoa tem constituição diferente e cada estação e não pode comer alguma comida. Por exemplo, agora você tem que estação lá? Primavera, né? No primavera ele falou que não, porque no primavera, naturalmente, no natureza e nosso corpo, aumentando dois elementos que é água e terra. Então, a mesma elemento dominância temos no café doce. Então, a Ayurveda falou, não pode consumir sabor doce habitual durante refeições. Não pode comer comida que tem sabor doce, inclusive carne, peixe, frango, ovo e outras comidas sabor doce. E não deve dormir durante o dia, significa deve fazer exercício todos os dias. E pode comer a comida como feijão e moyashi, pode consumir mel, pode comer a cevada, porque tem sabor cevada, tem seco, que contradiz café doce. Quem quer diminuir peso, também a comida de cevada ajuda para diminuir de peso. Essas comidas que a pessoa deve comer todos os dias e vai ganhar saúde. Muito importante que eu falei de esses princípios, se você pratica todos os dias, você vai sentir mudança na primeira 2 semanas e você vai você pode usar o resto da sua vida. Se você tem alguma pergunta, pode fazer. Fiquem à vontade, viu, pessoal? As frutas, como que você aconselha comer as frutas? Frutas, quem sabor tem? Que sabor tem? Pode ser doce, ácido? Então, eu já falei que qualquer comida doce no refeição, antes do início de refeição. Obrigada. Eu tenho uma pergunta Hum? a respeito de adoecimento em criança. Sim. Tem alguma orientação mais diferenciada com relação à criança? Não precisa dizer essas regras que eu falei para todo mundo. Se eu falei alguma exceção, significa se tem obesidade, tem alguma doença, então não pode comer algumas comidas. Mas quem tem doente e quem quer saúde, ele tem que seguir todas as coisas. Tem uma coisa muito importante, assim, né, que eu observo. Eu tenho uma filha de 11 anos e atendo também, né, crianças, e eu vejo muito que há uma grande preocupação dos pais de estarem sempre oferecendo comida para as crianças. Isso acaba gerando uma série de problemas. E isso é uma das coisas que eu mais vejo, né? Essa preocupação da criança estar sempre, né, ali comendo, 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 e isso vai fazendo com que ela perca a inteligência dela, né, de pedir comida, né? As crianças já têm o discernimento, né? Depois dos 2 anos de idade, mais ou menos, ela já sabe pedir comida, né? E ela vai pedir no momento que ela tiver fome. Agora, se a gente fica entupindo ela de frutas, biscoitos e leite, você vai ver que ela não vai comer nada. Na hora do almoço, de fazer uma refeição, né, com os 6 sabores que o Ayurveda menciona, essa criança ela vai ficar com o paladar totalmente viciado e provavelmente vai ter vários problemas derivados do agravamento do dosha kapha, né, que é o dosha mais predominante nessa idade. Então, isso é um problema muito, muito sério e a gente deveria educar os nossos filhos dessa forma, né? Que é deixando ele livre para sentir fome. E vocês vão ver que E quando a criança pode falar. atingir uma certa idade, ela vai saber o que realmente é fome e vai ter uma relação muito saudável
com a comida. E outra coisa que a Ayurveda falou, você deve comer só depois de digestão de comida anterior. A nossa fogo digestivo não tem capacidade de digestão de 4, 5 vezes a comida que você comendo. Se você comendo habitual a carne, que a Ayurveda já falou, já mencionou, lista de comida, que comida não deve comer habitual. A primeira coisa ele mencionou iogurte, segunda coisa carne, peixe. E carne de boi e carne de porco. Não deve consumir habitual. Se você vai consumir habitual, então você tem que deixar seu dinheiro separado para a sua saúde. E você não vai curar, com certeza, até você não vai melhorar seu hábito. Porque seu hábito é responsável para a sua saúde. Eu tenho uma pergunta. Sim. Sim, parece que o Ayurveda, ele não é... A medicina Ayurveda, ele não é muito a favor desse exercício da moda, assim, de você ir na academia, malhar muito, fazer uma segunda aula de não sei o quê, passar 2 horas na academia malhando todo dia, tal. O Ayurveda é mais afim que você faça aí um exercíciozinho que você faz soa, pega um pezinho ali, malha normal, assim mesmo em casa mesmo, do que você fazer uma coisa assim que te exaure, assim, já um percentual grande do que você tem que gastar energia no dia, né? Entendi. A Ayurveda dá mais foco sobre saúde. A Ayurveda não dá muito foco sobre a pessoa que quer aumentar seu músculo. Só quando aumenta seu músculo comendo só comida proteína, porque no ocidental, a pessoa pensando sobre o valor de nutrição, a indiana pensando sobre que a qualidade de comida, sempre como cuidar nosso fogo digestivo. Que a Ayurveda não dá muito atenção sobre aumentar o tamanho de músculo, mas dá mais atenção sobre como vivermos você com saúde e com longevidade. Não é sempre que você tem músculo e você tem uma corpo bonita significa você tem saúde. E outra coisa, que cada estação, nossa corpo, nossa energia, nossa força do corpo mudando. E para ganhar saúde, a Ayurveda falou, você deve fazer exercício até metade da sua energia de corpo. Eu falei 2 sinais, e esses sinais parecendo muito tarde depois de começar exercício no inverno, e no verão a Ayurveda falou não deve fazer exercício, porque no verão a natureza tirando nossa energia. Se a pessoa fazendo exercício no verão habitual, com certeza a pessoa ficando doente, mas ele não sabendo que eu fico doente por causa de eu fazendo exercício num tempo errado. A Ayurveda não tem motivo de você deve aumentar seu músculo e participar no competição. Eu perguntando para muitas pessoas, por que você quer aumentar seu músculo? Para quem você precisa de mostrar seu corpo? Mas por você comendo demais para aumentar músculo e fogo digestivo perturbando e ainda não ganhando saúde. E a pessoa não tem resposta para isso. Entendi. Beleza. Obrigado. Por nada. Ana, quer perguntar? Pode perguntar. Então, eu gostaria de saber que alimentos untuosos o Dr. Gaurav recomenda. Qual alimentos tem? Untuosos, que tem Todas sabores doces. Tem a comida untuosa. Algum que você recomenda mais? Qualquer comida que você tem na sua cultura. Que comida você tem sabor doce? Arroz, Arroz, que mais? cenoura, legumes em geral. Não todas as legumes têm sabor doce, algumas têm. Beterraba, batata doce. Batata. Leite.
Leite tem sabor doce, carne tem sabor doce, mas a Ayurveda falou não deve consumir carne habitual. Então, frutas têm sabor doce. E não comer habitual? Comer todo dia. Então não pode comer ovo também todo dia. E castanha tem a qualidade untuoso. Eu devia ter Mas filmado. castanha, para consumir, para a digestão de essa comida oleoso, você tem que dar mais atenção sobre você deve fazer exercício todos os dias. Quando você não, por exemplo, quando eu não fazendo exercício, eu não comendo nada sabor doce. Habitual. Certo, obrigada. Doutor, eu tenho uma dúvida em relação à banana. Porque, assim, várias vezes eu vejo o pessoal falando na Ayurveda da banana, né? De ser um alimento muito pesado e tal. Mas eu como banana e me sinto super bem. Então, Bom, porque você tem fogo digestivo e você sente muito bem, mas sabe que depois de quantos anos você eu não sei, mas depois de como aumentando nossa idade, diminuindo nosso fogo digestivo. Então, a comida que você comendo na idade agora, talvez depois de 2 anos, se você pratica a mesma comida, na mesma quantidade, então não vai ajudar. Agora, você tem uma Agni suficiente para a digestão essa banana, mas a Ayurveda falou não deve consumir banana no horário de acorda, quando a pessoa acordando. Porque a comida pesada, a nossa dia não deve começar com comida pesada. Isso. E então outras banana coisas, não deveria deve comer mais comer à tarde. frutas com leite. Hã? Banana deveria comer sozinho e mais à tarde. Não comer banana com comida, né? Ou poderia Não, comer. eu falando banana não pode comer com leite. E Mas junto com a pessoa, comida. Porque tem algumas comidas que tem banana, né? Junto. sim, Certo? então quando você colocando banana maduro, ele tem sabor doce, então pode comer início de refeição, Ah, tá, beleza. não depois de refeição. E outra coisa, você não pode experimentar, não pode comer 10 dias banana. Você vai sentir leveza no corpo. E essa leveza, segundo a Ayurveda, leveza significa tem saúde. E sensação de pesar significa você tem doente. Muito fácil. A outra coisa, o ovo. O ovo faz mal comer ovo todo dia? O ovo também tem sabor doce. Se você quer comer todas as comidas pesadas, habitual, você deve fazer exercício todos os dias. Certo. A gente tem uma cultura, né, de comer só alimentos que são super nutritivos, né? Então, carne, ovo, banana, abacate, leite, essas coisas, né? Whey protein. É uma cultura assim muito equivocada, né? Porque a gente acaba esquecendo de outros sabores que são super importantes para a nossa digestão, para o metabolismo, para a absorção, né? E se a gente fica focado só nos super nutritivos, o corpo chega um momento que ele fica saturado, né? Esses alimentos que são super nutritivos, na maioria tem seu sabor doce, são untuosos, mais pesados, né? Eles vão gerar, como o Gaurav falou, um embotamento do Agni. O nosso fogo digestivo vai ser apagado. E aí, quando o fogo digestivo é apagado, a gente começa a adoecer. Começam a vir uma série de problemas de doença, né? Então, o equilíbrio, né? Por isso o Ayurveda fala, né? Do uso dos 6 sabores, né? O doce, salgado, ácido, picante, amargo e adstringente. E nas estações, como o Gaurav falou também, esses sabores a gente deve usar em determinada quantidade, né? Mais sabores específicos, né? De acordo com a estação, tá? Então isso é muito bem elaborado pelo Ayurveda. Muito bom mesmo. Mas o café da manhã do Ayurveda, ele é um café da manhã repetido ou ele é um café da manhã que a gente deve, a cada dia, comer uma coisa diferente? Porque, assim, o café do brasileiro, ele é muito café, pão.
É ovo, é uma fruta. É difícil assim a gente sair de um pouco disso, né? Eu falando minha experiência para você, eu não tomando café de manhã desde 17 anos, ainda eu não morri por causa de falta de proteína. Entendeu? Então, essa café de manhã primeira coisa, que quando você comendo comida, tira conceito de valor de nutrição. Valor de nutrição só funciona se seu Agni funciona bem. Se Agni não funciona bem, a valor de nutrição não funciona. Entendendo? Né? Você não é o que come, você é o que digere, né? Eu só comendo 2 vezes por dia quando eu sinto primeira fome, esse é meu almoço, segunda fome, meu jantar, já acabou o dia. Beleza. Eu não tenho hábito de comer até sair comida do olhos. E minha mãe se me falando, eu não escutando nada de ninguém. Eu escutando só de meu Agni. Eu tenho saúde, graças a Deus. E eu não, se a pessoa me pedindo, porque no ocidental tem cultura, que não toda família tem que comer juntos. Na Índia também tem. Mas eu não comendo com ninguém na minha casa. Meu horário de comida é diferente do que outras pessoas. E pessoa da família me falando que você não comendo com nós. Eu falando, se você quer comunicar comigo, eu posso sentar ao lado de você durante seu horário de jantar. Mas eu não vou comer. Eu vou sentar e vou falar com você. Doutor Garov, outra pergunta que eu tenho. Eu tenho alguns amigos budistas que têm a mania de reservar um dia da semana para fazer um jejum de 24 horas. Você considera saudável isso? Eu não tenho esse conhecimento de outra religião sobre isso. A Ayurveda, essa jejum sobre a Ayurveda é terapeuta. Não deve fazer sem conselho de médico ou terapeuta. Se a pessoa fazer, se a pessoa cair, porque para jejum precisa alguma coisa dentro, condição certa. Se você não tem conhecimento, não deve fazer. E sobre a jejum espiritual, na Índia temos fazendo, mas pessoa comendo, na mesma dia ele comendo todas as comidas errado. Então eu não recomendado para ninguém deve fazer essa jejum. Ele comendo iogurte, ele comendo todas as comidas que não deve comer durante o jejum. Entendeu? Tá, mas alguma pessoa já escreveu no chat, né? Pode ler, Mário? Sim, Gaurav. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa perguntando assim: existe um horário ideal de fome pela manhã? Não, cada corpo tem ritmo diferente. Você tem que observar que se você tem que também observar quando você fazendo exercício, você vai sentir fome mais cedo, né? E quando você não fazendo exercício, você vai sentir fome entre de 11 e 1 hora. Quando fazendo exercício, você sente fome entre de 8 e 10 horas. Essa é a minha experiência da minha vida. Você deve observar a chamada da seu corpo, seu ritmo. Cada corpo tem diferente, então tem que dar observação. Tem que observar sinais do corpo. Tem outra pergunta Mais aqui, Gaurav. perguntas? Quantas horas por noite de sono é ideal? Essa Ayurveda não falou sobre isso, mas diretamente não escreveu no texto antigo, mas quando você acorda, você deve sentir entusiasmo, você sente leveza, você sente de boa energia e disposição quando você acorda. E sono, quantas horas você precisa ir dormir, depende sobre como você gastando o seu dia. Se você gastando com seu trabalho é duro, físico muito, você precisa mais. E se você tem menos físico e mais mental, então se você fazendo meditação, eu dormindo só 6 horas por noite, cada noite. Mas para mim 6 horas é suficiente. Eu não tenho nada de problema, mas alguma pessoa precisa de dormir 8 horas. 8 horas é suficiente.
Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Por isso, a Ayurveda é muito especial, porque a Ayurveda não já deu você um comprimido mágico, né, que você tem que tomar e já acabou você ganhar saúde. E cada pessoa é uma pessoa única, segundo a Ayurveda. Então, por isso, cada pessoa precisa de dieta diferente, quantidade de comida diferente, a constituição diferente. Temos que pensar todas as coisas sobre isso. Mais pergunta? O Giovanni está perguntando aqui no verão, se comer sabor doce todos os dias e treinar 3 vezes na semana, Hum. é bom? Pode experimentar. Sabor doce pode comer. A treinar uma quantidade adequada pode fazer, mas não deve fazer na academia. Pode só andar e jejum. Mas a quantidade de exercício deve menos do que outra estação. E se você sentindo bem, pode fazer. Mas se você depois de começar esse exercício 3 vezes por semana, você sentindo fatiga mental, fatiga sentidos e outros problemas de corpo, não deve fazer. Melhor deixar passar verão. Tem uma coisa importante, né? Que cada estação vai ter determinadas qualidades, né? E do verão, Sim, o sol, né? Que é muito forte, ele vai, como o Gaurav falou, ele extrai a nossa força, ele tira a força do corpo, né? Então, se a gente faz atividade física, isso vai colaborar para também a gente ficar mais fraco, né? Então, o ideal é que a gente não faça muita atividade física, né? Coma alimentos que são de sabor doce e refrescantes, né? Por conta do calor excessivo, né? Esses alimentos vão ser suficientes para nutrir, né? O nosso corpo e promover esse aspecto, né? De refrescar o corpo também, tá? Então, e toda por estação tem exemplo, qualidades, né? Toda estação tem qualidades sim, e isso muda. E a gente não pode ficar, né, fazendo a mesma dieta em toda estação. E é isso que acontece com as pessoas. Por conta de fazer uma mesma dieta todo ano, quando vira a estação, elas ficam doentes. E quando vira a estação, determinadas doenças vão aparecer. E para a gente que trabalha com a Ayurveda, a gente sabe exatamente o que vai vir naquela estação. Por que aquela pessoa adoeceu, investigando a dieta da pessoa, o estilo de vida da pessoa, você vai entender o porquê. isso é importante. E como nosso país, no verão, temos 46, 45 graus. Nessa grau, você pode fazer exercício, não vai dar certo. Entendeu? E máximo temperatura 46 e mínimo 31. Então, você vai fazer exercício. Então, boa sorte para você. Doutor, aqui no Brasil também se fala muito em reposição hormonal para recuperar a parte óssea, né? E eu Sim. queria saber a sua opinião. Minha opinião não precisa. Na Índia temos também mulheres, mas mulheres não precisam de fazer essas coisas. Mulheres vivendo uma vida depois de menopausa, vivendo vida com saúde, com alegria, porque durante o ciclo menstrual, se você não sabendo como você passa seus 5 dias de ciclo menstrual, então você vai sofrer muito depois de menopausa. Que a Ayurveda falou que não deve fazer exercício durante o ciclo menstrual, não deve dormir durante o dia, não deve fazer maquiagem, não deve cortar unhas, não deve lavar cabelo durante o ciclo menstrual, porque mudar harmônio no corpo se você fazendo essas coisas. E se você praticando o que a Ayurveda falou, então você vai sofrer demais no menopausa e precisa de tomar, porque menopausa e não é a condição patológica, segundo a Ayurveda. Essa é fisiológico, e no fisiológico não precisa de tomar remédio. Só você manter a comida oleosa, a comida a que eu falei princípios, no resto de vida não precisa de tomar nada especial.
durante essa período de menopausa. Mais pergunta? Doutor, como é que o Ayurveda trata a osteopenia feminina na idade assim de 60 anos? Tratamento, cada pessoa tem diferente. Eu não vou falar sobre tratamento aqui, porque cada pessoa, qual é a causa de doença, depende sobre o tratamento. Mas Entendi. não essa condição, a maioria das vezes, e elemento ar, espaço aumentando no corpo, então precisa de fazer oleação, tem que comer comida oleosa e tem que fazer oleação externa, as duas coisas juntos, com uma médico terapeuta Ayurveda. A gente aqui no Ocidente, né, e na medicina moderna, é muito acostumado a ter protocolos de tratamento para determinadas doenças, né? E não que no Ayurveda não tenha, o Ayurveda tem capítulos sobre inúmeras doenças, né? Mas antes disso, a gente precisa entender causas das doenças, né? Os determinados atributos que geraram aquela doença, né? Que são relacionados diretamente com a comida da pessoa, com o estilo de vida da pessoa, com o local que ela vive, né? Então, isso vai ter uma incidência direta, né, no atributo, na qualidade daquela doença, né? Se a pessoa está com muita obstrução nasal, né, com muco grosso, né? Então você vê que tem uma qualidade, né, de untuosidade excessiva naquele corpo, né? O atributo pesado, untuoso, frio, né, em excesso. Aí você tem que fazer uma investigação. Então a gente tem muito essa observação do atributo da doença, como o Gaurav falou, né? Quando tem osteopenia, né, na maioria das vezes você tem um excesso do atributo, né, do elemento ar, espaço, né, que são elementos do dosha vata, né? Então é assim que a gente vai entendendo como que a doença vai se desenvolvendo no corpo, através do aumento de determinados elementos, que tem relação direta com todo o estilo de vida da pessoa. Então não é uma matemática como a gente vê aqui no Ocidente, né? Ah, eu estou com febre, toma Novalgina. Ah, eu estou com isso, toma aquilo. Enfim, não é bem assim, né? Porque as doenças têm causas e a gente precisa entender as causas e eliminar essas causas, tá? Mais perguntas, gente? O desequilíbrio da mãe de um dosha pode, o filho já vem contaminado, ou não tem Sim, nada a ver? Bem? sim, a Ayurveda falou antes de ficar grávida, a pessoa deve fazer purificação com Panchakarma. Por quê? Porque precisa de purificação de sêmen, né? Sêmen, e purificação de ovulação. Deve fazer com enema terapeuta, chama Basti, Panchakarma. É um procedimento terapeuta, né? Que você deve fazer como observação de médico. E depois de purificação de os dois, pode ficar grávida e durante grávida pode tomar tratamento ayurvédico para 9 meses e depois de parto de bebê também até próxima ciclo menstrual, até chegar próxima ciclo menstrual também deve tomar tratamento ayurveda. Doutor, eu tenho mais uma pergunta. O Panchakarma é uma coisa. É Panchakarma que fala, né? É uma coisa que a gente deve fazer pelo menos uma vez por ano? Ou é uma coisa só quando Depende, a gente está doente? Faz? essa depende sobre conselho do médico. Não deve, paciente não deve decidir. A pessoa não deve decidir. Porque esse procedimento é muito delicado. Se a pessoa fazendo errado, ou o terapeuta fazendo errado, ou o médico aconselhando errado, quem vai sofrer? O paciente ou a pessoa vai sofrer. Certo.
Mas só voltando à pergunta da Maria Cília, né? Nós temos uma grande influência da carga genética dos nossos pais, né? Então, quanto mais o nosso corpo tá puro, tá limpo, né? Maior a influência positiva nos nossos genes, né? Como o Gaura falou, no sêmen, no óvulo da mulher, né? Então, por isso o Ayurveda recomenda, né, fazer essas técnicas de purificação, que são as técnicas do Panchakarma, que tem um efeito incrível, né, maravilhoso, né? Não é à toa que isso é recomendado, né? Tem uma série de recomendações e um protocolo muito elaborado, né, para que isso seja feito, tá? Eu recebendo Panchakarma todo ano, desde os últimos 9 anos. Eu fazendo Panchakarma de mim. Panchakarma significa só um karma bashi, que é enema medicado. É, o senhor falou na questão do banho, o banho de manhã ele deve ser depois do exercício, né? Sim, Não quando acorda. sim, depois do exercício. E frio, ou morno, ou... Morna. No estação quente, você pode usar temperatura ambiente, mas não o resto de todo ano. Não cada dia, só no verão. Obrigado. Mais perguntas, gente? Senão, então, podemos parar aqui? Sim, sim, Gaura. Muito grato aí pela sua aula e pela disponibilidade, né, também de acordar nesse horário aí para estar aqui com a gente. Sim. Gratidão, um abraço. Obrigado a Namaste. todos, viu, gente? Obrigada. Sim. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau.